Olá, bem-vindo ao meu canal, minhas meditações, meu tempo. E hoje nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre o medo. Antes da gente entrar no que é o medo, eu queria ler um texto que tem na Bíblia, no livro de Hebreus, que esse escritor iluminado por Deus, eu acredito assim, ele fala sobre o medo. Então tá em Hebreus 2, o versículo 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, tá falando de Jesus, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Eu acredito que um dos sentimentos mais limitantes na vida do ser humano, um dos mais limitantes, é o medo. Porque existem dois tipos de medo. Existe um medo que te impulsiona a tomar alguns cuidados para você se proteger. Então, um exemplo disso é: eu vou atravessar a rua, eu olho do lado direito e do lado esquerdo porque eu não quero ser atropelada, certo? Então, o que eu tô tendo? Prudência. E existe um outro tipo de medo, que é um medo limitante, que me leva a sempre fazer as mesmas coisas, ir para os mesmos lugares. Eu tenho medo das coisas que são novas, eu tenho medo de tudo aquilo que eu perco o controle, que eu não tenho controle. Eu não gosto de situações em que eu tenho que improvisar algo. Existe N tipos de medo. Existe medo de... a gente falou no último vídeo, né, a questão da ansiedade. Agora, especificamente, o medo, quando eu tô numa situação onde existe um perigo iminente que pode ser real ou irracional, eu vou ter duas situações: ou eu vou enfrentar ou eu vou fugir, certo? Bom, a questão do medo não é o problema. Sentir medo é inerente do ser humano. Eu e você vamos sentir medo ao longo da vida. A questão é o que eu faço com esse medo. Que maneira eu vou viver independente desse medo? Então, esse é o ponto, tá bom? E pensando nessa questão do medo, e pensando também naquilo que eu acredito que Deus tem para todos nós, tem vida e vida em abundância, uma vida plena, o medo não combina se eu viver uma vida guiada por esse sentimento. Quando eu estava pensando sobre tudo isso, e que inclusive eu tive a oportunidade de compartilhar isso que eu tô falando aqui numa rádio, numa transmissão de uma igreja específica, eu fui refletindo junto com o Espírito Santo de Deus, e assim eu acredito, em algumas pessoas relatadas na Bíblia e que descreve a história delas, e eu pude analisar como essas pessoas se comportaram. E a oportunidade que eu tive de olhar como elas começaram e como elas terminaram a vida delas. Então eu queria falar com vocês primeiro sobre a vida de Saul. Saul era alguém que o povo de Israel queria um rei. Naquele tempo, o povo de Israel tinha juízes que tomava conta, legislava, cuidava do povo, mas agora o povo de Israel, eles queriam ser como os outros povos. Então eles queriam um rei, então eles pedem para Deus esse rei. Enfim, aí tem todo um desdobramento dessa história. Aí até que essa pessoa escolhida chama-se Saul. Saul é um homem alto, que tem postura, tem aparência. E aí Samuel, que era o profeta, que era o juiz daquela época, vai até Saul, conversa com Saul. Então Saul agora sabe qual é o destino dele, ele seria rei, né, de uma nação, governaria uma nação. Na hora dele ser apresentado para o povo dele, o que acontece? Cadê Saul? Cadê Saul? Saul tá escondido no meio das bagagens. Então agora você imagina, né? Alguém vai te apresentar como rei de um povo, e aí o povo tá esperando e descobre que você tá lá escondido atrás das bagagens. Por quê? Porque você tá inseguro, né? Infelizmente, a história de Saul é de alguém que começa de fato inseguro,
E essa insegurança o leva sempre a querer a aprovação dos homens, a aprovação do povo, a aprovação de outras pessoas, e que abre mão daquilo que Deus estava proporcionando para ele, que era uma vida alinhada com a vontade de Deus, e que Deus daria sabedoria, bênção sobre ele e sobre o povo. Só que como ele prefere confiar mais na aprovação humana, e que a gente sabe que é extremamente falho, porque um dia alguém gosta de você, no outro dia cisma com você e não gosta mais. Então, na verdade, Deus nos chama para nós sermos seguros em nós mesmos, no sentido de quem nós somos em Deus. Quem eu sou para Deus? O que é que Deus depositou em mim? Quais são os planos dele sobre a minha vida, né? E no geral, todos nós sabemos, né? Deus, ele nos amou de tal forma que entregou Jesus, né, para que a gente tivesse a oportunidade de ter vida eterna. Mas Saul, então, tem esse caminho da insegurança e da necessidade de aprovação das pessoas levou a ter um fim trágico, porque com isso originou-se o orgulho no coração dele. E depois você pode, se tiver oportunidade e interesse, procurar na Bíblia a história dele, você vê que ele fica um homem louco, perseguindo a uma outra pessoa chamada Davi. Enfim, ele tem um fim trágico ali. Ou seja, ele não cumpriu o destino, ele cumpriu no sentido de ser o rei, mas um rei louco, um rei que serviu de exemplo de tudo aquilo que não se deve ser. Bom, vamos pensar em outro personagem. Na Bíblia tem um personagem, que também está lá em Juízes, que chama Gideão. Gideão era alguém que pertencia a uma das tribos de Israel, existiam 12 tribos de Israel, e ele é encontrado por Deus, e no momento que Deus encontra com ele para falar com ele, imagine a cena, ele estava prensando as uvas no local onde se malhava o trigo. Por quê? Porque ele estava com medo dos midianitas, que eram outros povos, que estavam sempre oprimindo o povo de Israel. Então, uma forma de se esconder, Gideão, então, camufla ali o que ele estava fazendo para não serem roubados. Quando Deus encontra com Gideão, Deus fala assim, chama ele de poderoso guerreiro. Só que Gideão, quando responde para Deus, não prestou atenção no que Deus falou. Ele responde assim para Deus, Senhor, se é o Senhor que fez tanta coisa para o povo de Israel, por que hoje nós estamos aqui nessa situação como povo? Então o discurso dele é de alguém que se sentia rejeitado. Quando Deus fala para ele, Gideão, eu vou usar você para libertar o povo de Israel com o que você tem, você vai libertar e vai destruir o povo dos midianitas como se eles fossem um só homem. Porque era Deus que estava ali com Gideão. Gideão, de novo, não, assim, o que ele responde para Deus? Ele responde de acordo com aquilo que ele tinha dentro dele, que era baixa estima, esse sentimento de rejeição. Então ele vira e fala assim, Senhor, mas eu sou da menor das tribos de Israel. A minha família é a menor de todas. Quem sou eu? Só que o que acontece na sequência é que Deus sabia o que ele tinha depositado na vida de Gideão. Deus sabia, quando chamou ele de poderoso guerreiro, é porque Deus, quando formou Gideão, já formou com um propósito. Quando Deus olha para mim e para você, ele nos chama com um propósito. Eu lembro uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, onde Deus falou comigo. E Deus, foi através de um sonho, e nesse sonho foi uma sequência de 2 dias, onde Deus então falou comigo no sonho e me chamou por um nome que eu não vou falar aqui, né? Não é o caso de eu falar aqui, mas que tinha a ver com o meu destino espiritual. E eu guardei isso comigo para sempre. Por quê? Porque se eu olhar para mim, eu não me vejo aquilo que Deus falou que eu era. Mas se ele diz que eu sou, é porque ele depositou em mim tudo que eu preciso para ser aquilo que ele sonhou.
E aí, voltando no caso de Gideão, o que é interessante na vida de Gideão? Embora ele sentiu com medo, se sentiu inseguro, a gente vê ele caminhando agora com Deus. Então ele fala assim, Senhor, se é o Senhor que está me mandando, deixa eu fazer uma prova com o Senhor, eu vou pôr aqui um novelo de lã aqui fora. Se o novelo de lã estiver molhado e a grama estiver seca no dia seguinte, eu sei que o Senhor está falando comigo. Aí no dia seguinte, Deus responde para ele através dessa prova. Aí ele fala assim, Senhor, tem paciência comigo? Vou fazer o contrário agora. Eu vou para a próxima noite. Se o novelo estiver seco e em volta estiver molhado, eu sei que o Senhor está comigo. Deus de novo responde para Gideão favoravelmente. E aí Gideão começa então uma conversa com Deus. Deus vai falando com ele e ele gradativamente vai obedecendo a Deus, de acordo com os desafios que vão aparecendo. Até um ponto onde Deus fala para Gideão, Gideão, era a hora, o dia que realmente ele ia para a batalha, ele ia de fato libertar o povo de Israel da opressão. E aí Gideão estava com medo. E Deus fala assim, Gideão, se você está com medo, antes de você ir, você vai descer escondido no acampamento do inimigo, e lá você vai ouvir algo que vai te dar coragem. Quando eu olhei para essa história, eu pensei assim, eu e você, medo nós temos. Invariavelmente, alguma situação, alguns mais, outros menos, mas a gente tem medo. Mas essa história mostra o quanto Deus tem paciência conosco e caminha conosco, coloca pessoas ao nosso lado e nos conduz nesse fortalecimento. Porque nós somos frágeis e limitados, mas o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza, né? E aí, o que aconteceu? De fato, Gideão andou com Deus, venceu a batalha, ele confronta os midianitas e vence no poder do braço do Senhor, ou seja, com o Senhor ali ele vence. No final dessa história, quem de fato Gideão se provou ser? Um poderoso guerreiro. Para Deus isso não era nenhuma novidade, né? Agora vamos pensar em uma outra pessoa. Aí eu penso em Davi. Davi é bem conhecido, era um guerreiro, foi príncipe, foi rei em Israel. Tem toda uma história, a Bíblia conta bem detalhadamente a história de Davi. Mas o comecinho da história de Davi dá algumas dicas ali de que ele também foi tratado como alguém pequeno, menor. O episódio de Samuel, quando ele vai até a casa do pai de Davi, a casa de Jessé, e aí Jessé, mas Samuel pergunta, né? Estão todos os teus filhos aqui? Porque cada um deles foi apresentado e Samuel ali estava com a missão de ungir o próximo rei de Israel. E aí Deus não sinalizou para Samuel que era algum daqueles filhos dele. E aí ele fala assim para Jessé, tem mais algum filho? Ah, tem um menor, né? Tá lá cuidando das ovelhas, né? E às vezes é assim comigo com você. Às vezes alguém olha pra gente e fala assim, ah, aquela lá, aquele lá, ah, mas... né? Ou a gente mesmo, a gente se olha e fala assim, mas eu nem tenho talento, nem tenho dom, eu nem sou como fulano de tal. Enfim, a gente se olha, ou os outros é quem olha para nós. Mas a diferença de Davi era que Davi estava no pasto cuidando das ovelhas, sim, de fato. Mas ele passou experiências ali com Deus e experiências desafiadoras que se revelam na passagem de Davi com Golias. Quando Davi está à frente de Golias, Golias tripudiando o povo de Israel, o exército de Israel, o próprio Saul, que era o rei grande e alto, estava lá esperando que alguém se pronunciasse para enfrentar Golias, né? Ou seja, todos eles ali estavam temendo. Mas Davi corre para o fronte de guerra e desafia Golias. Quando Davi desafia Golias, o que ele fala é tudo que está dentro dele, as experiências que ele teve em Deus e que o fortaleceram para ter a coragem que ele precisava para aquele momento. Antes, Saul vira para ele e fala assim, meu filho, mas você é um menino. E fala, tô parafraseando, mas ele fala algumas coisas para Davi, para não estimular Davi para o fronte de guerra. Por quê? Porque aos olhos de Saul, Davi era um menino, despreparado. Só que Davi fala assim, olha, quando eu cuidava lá das ovelhas do meu pai, eu enfrentei um urso e um leão. Eu protegi aquelas ovelhas.
Ou seja, Davi ali tinha história para contar para aquele povo o suficiente, para Saul, o suficiente para que ele entendesse que ele estava habilitado para aquele momento, para aquele propósito ali com Golias. E o que acontece com Davi? Davi enfrenta, e a gente sabe o final da história, Davi vence Golias. Bom, se a gente olhar para esses três personagens, Saul era alguém que começa a vida com medo e termina de uma forma trágica, porque não preferiu agradar homens, né? Preferiu a andar de acordo com aquilo que, assim, totalmente despreparado, não se permitiu ser tratado por Deus, não se permitiu ser conduzido por Deus e teve um fim trágico. Gideão, alguém bem medroso também, cheio de complexos de rejeição e várias situações ali emocionais, mas alguém que se permitiu andar com Deus e Deus ali trabalhou na vida de Gideão com uma profundidade que de fato se manifesta aquilo que Deus já sabia quem ele era. Davi, diferente desses dois, era alguém que não se deixou abalar pelo que os outros falavam ou pensavam a respeito dele, mas que andou desde o princípio com Deus e que foi forjado, fortalecido em Deus e que estava a ponto de Deus falar: achei um homem segundo o meu coração. Não era um homem perfeito, a gente sabe disso, mas era alguém que tinha um coração maleável, que tinha um coração que permitia Deus trabalhar e que não fugia dos confrontos e das situações e das experiências que se apresentavam ali diante dele. Só que se a gente olhar só para essas três pessoas, já é bastante, a gente pode tirar bastante lição disso, porque na verdade a gente fala assim, bom, todos eles tiveram medo e suas inseguranças, né? Mas dois desses três foram em frente. Porque para mim, eu tenho que Davi, quando ele viu o urso e o leão, ele teve medo. Não tem como não ter medo, é do ser humano ter medo. Mas ele sabia em quem ele podia confiar, ele sabia que ele não estava sozinho e aquilo impulsionava ele a fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. Qual era o propósito dele ali? Cuidar das ovelhas do seu pai. Não importava aquela situação, ele tinha que enfrentar. Agora, Deus me levou para pensar em Pedro. Qual que é a situação de Pedro? Pedro é o contrário. Pedro é alguém que se sente bem seguro. Quando ele é convidado para ser discípulo de Jesus, o discurso dele, toda a trajetória dele com Jesus ali, assim, falando: não, Senhor, eu tô pronto para morrer contigo, não, Senhor. Então ele ia na frente, ele foi aquele que quando viu Jesus andando pelas águas, ele falou assim: se é o Senhor, me manda eu de encontro contigo, andou sobre as águas, ainda que depois ele olhou para o lado, sentiu medo, né, e aí afundou. O medo nos faz isso, o medo nos tira do lugar que devemos estar e nos coloca numa posição longe da vontade perfeita de Deus. Mas se a gente olhar para Pedro, a história de Pedro é sempre alguém que se mostra uma pessoa muito segura, falante, confiante e tal. Mas quando ele teve em jogo a vida dele, quando ele estava numa situação onde perguntaram para ele se ele era um dos que andavam com Jesus, né? Ele mudou completamente. O que ele fez? Ele demonstrou o que tinha dentro dele, mas que nem mesmo ele sabia. Tem situações na nossa vida que elas só afloram numa situação extrema e aí a gente vê o que é que sempre esteve aqui dentro. E aí Pedro, então, ele nega 3 vezes a Jesus. Só que o que me chama a atenção no episódio de Pedro é que quando Pedro cai em si de que ele fez aquilo que ele não imaginava que ele faria, significa que ele teve uma decepção com ele mesmo. Óbvio que ele não queria ter traído o mestre, né? Andou 3 anos e meio com o mestre, com Jesus, né? Ele não se imaginava que um dia ele faria isso, então ele não faltou com a verdade quando ele fala para Jesus que ele estava pronto para ir até a morte, porque ele acreditava naquilo. Só que aquela situação extrema conduziu ele a entender que nessa fragilidade ele fraquejou. E qual a consequência depois? É que então ele volta a fazer o que ele sempre fez. Ele volta para pescar, por quê? Agora ele tinha um sentimento de culpa, ele tinha traído o mestre, ele estava decepcionado com ele mesmo, ele não era tudo aquilo que ele achava que ele era, e ele ainda por cima tinha uma posição anterior de discípulo, e agora o que acontece? Ele não é mais o discípulo de Jesus.
Agora ele não é mais, né, quem ele achava, ele não era mais um discípulo de Jesus, né? Agora ele é alguém que volta a ser um pescador comum, porque ele entende que é aquilo que cabe para ele. Mas o que é mais incrível nessa história é que Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele vai ao encontro de Pedro e dá oportunidade a Pedro de afirmar o amor por Jesus 3 vezes, na mesma quantidade de vezes que ele negou a Jesus. E Jesus faz comigo e com você. Deus, a gente não é surpresa para Deus. Deus sabe exatamente as nossas fragilidades. Deus sabe, mas ainda assim Ele nos chama por um nome, que é o nome daquilo que Ele depositou na nossa vida. Então não importa. O que importa é o que eu faço com isso a partir de agora. Então Jesus encontra com ele e restaura Pedro. E quando ele restaura, quando ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele faz isso 3 vezes. As 3 vezes Jesus dá um propósito para Pedro. Fala, então, apacenta as minhas ovelhas. O que eu aprendo com isso? É que o medo pode vir, mas Deus não desiste de mim. Deus me dá um propósito e é nesse propósito que a gente encontra tudo aquilo que Deus depositou em nós. Então, o que a gente tem que fazer para enfrentar esse medo? O que eu e você precisamos fazer, ainda que você se veja como uma pessoa medrosa, talvez você se reconheça em Saul, uma pessoa que é insegura, mas que na hora que se mostra para o mundo, se mostra uma pessoa, quer se mostrar uma pessoa totalmente confiante, mas isso está levando a um orgulho, o orgulho precede a queda, já diz a Bíblia. Ou você pode se reconhecer em Gideão, alguém que se acha tão desprezível, tão ninguém, tá sempre se escondendo das pessoas e achando que nada da tua situação pode ser diferente do que você tem vivido até hoje. Ou você pode ser como Davi, você fala assim, puxa, eu ando com Deus, eu quero andar com Deus, e você quer ser preparado para situações que se apresentam na sua vida. Ou você pode olhar para Pedro e falar assim, puxa, eu me sinto super segura, eu jamais faria isso que fulano de tal fez, eu jamais passaria por isso. Eu quero te convidar a pensar em 4 passos. Eu não gosto muito da palavra passos, mas são 4 passos, na verdade. Que Deus falou comigo nessa questão do medo. A primeira delas é que Deus sabe que você tem medo. Deus sabe que eu e você temos medo. Quando Jesus teve que enfrentar a morte, e ele estava ali no Gólgota, ele faz a seguinte oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu tenha que beber. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus ali sentiu angústia de morte. Mas ele não foi para o Pai para dizer, Pai, olha, eu tô contigo, eu tô acima. Não, ele foi em sinceridade. Primeiro, seja sincero diante de Deus. Se tiver que fazer uma lista dos teus medos, faça essa lista dos teus medos. Mas use essa lista para ir diante de Deus e se apresentar diante de Deus em total sinceridade. Fala, Senhor, eu tenho medo dessas situações. Quando você fizer isso, ouça Deus falando para você, filho, não temas, eu sou contigo. Jesus nos fez uma promessa que através do Espírito Santo de Deus, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até o final da nossa vida Ele estaria conosco. Então eu e você nunca estamos sozinhos. Então, tendo isso em mente, vá diante de Deus, em total sinceridade, mas saiba que você nunca está sozinho. Terceiro, tem um versículo que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas acham que o tudo posso, eu posso conquistar todas as coisas, posso ser isso, posso ser aquilo. Mas o contexto desse texto era Paulo falando que ele tinha passado por provações, por lutas. Ele fala assim, eu sei bem o que é passar necessidade, mas eu também sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, bem alimentado, ou passando fome, possuindo muito, possuindo pouco. E aí ele termina falando, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu enfrentei a síndrome do pânico, esse texto falava sempre comigo.
quando eu sentia muito medo, quando eu tinha medo de sair de casa e que eu tinha que fazer o que a gente falou no último vídeo, as coisas gradativamente, eu falava assim, Senhor, eu posso todas as coisas, eu posso enfrentar todas as coisas na força que o Senhor me dá, na força que Cristo me dá. É nessa força que a gente enfrenta todos os desafios que se apresentam na nossa vida. E à medida que você for enfrentando, a tua fé vai sendo acrescentada, a tua mente, ela vai entendendo, como a gente já tem falado nos vídeos, ela vai aprendendo de novo. Então, as tuas experiências vão sendo usadas por Deus para forjar aquele caráter, aquele propósito, para você estar pronto para aquilo que Deus planejou para sua vida. Não fuja do treinamento de Deus, não fuja dos propósitos de Deus, não fuja dos desafios, enfrente o que você tiver que enfrentar. Não esqueça nunca que Cristo diz pra gente que em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. Mais que vencedores. Você e eu já somos vencedores. Saber que nós não estamos sozinhos nunca. E a Bíblia fala em 1 João 4, 5, 1 João 5, 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Se você crê como eu, se você entende que nós não estamos nessa vida aqui por acaso, que nada é por acaso, que nós temos as nossas escolhas, mas nós temos um Pai amoroso que nos ama, que cuida de nós. Ele é quem está conosco e nos fortalece para vencer os nossos medos. O problema não é sentirmos medo, porque o medo nós vamos sentir invariavelmente. O que eu faço com medo? Eu faço o que eu tiver que fazer, apesar do medo, sabendo que o Senhor é aquele que nos guarda e que anda conosco e nos fortalece. Então receba hoje, da parte de Deus, você que está ouvindo esse vídeo, que está seguindo o meu canal, receba do Senhor essa porção de fortalecimento. Busca na palavra, nas escrituras, vá no Novo Testamento, eu sempre falo isso. Isso é o que me fortaleceu. Você se permita ser conduzido por Deus, assim como Gideão foi, assim como Moisés foi. Moisés também tinha medo. Moisés chegou para Deus e falou assim, manda meu irmão, eu tenho a boca dura, não consigo falar, dizem que ele era gago. Mas ainda assim ele foi e chegou a um ponto onde ele fala assim, Deus, se o Senhor não for comigo, não faz sentido, eu não vou. Deus quer andar conosco, ande com Ele e seja livre, ande livremente, em nome de Jesus. Amém? Se você foi abençoado com esse vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho e até daqui 15 dias em nome de Jesus. Amém?